plano, ele tá... Primeiro a gente teve uma fase lá no início que os servidores não acreditavam no plano. Então com quem a gente conversava, tava assim, aquela ar de descrença. Isso não vai dar em nada, já foi prometido um monte de vezes, e agora a gente já está numa outra fase, que é, quando que vai para a Câmara? Então, qual servidor a gente conversa, quando eu pergunto do plano de cargos, e esse é um dos principais assuntos nos locais de trabalho, a pergunta é, daí quando que vai para a Câmara? Já protocolou? Não foi, conforme o Play já falou, mas ele está aí na iminência de ir para a Câmara de Vereadores. Só que antes de ir para a Câmara tem uma fase que é o governo repassar para o sindicato as minutas, são 5 planos de cargos, então passar aí 5 minutos para a gente dar aquela revisão final e também para estar aí divulgando para os servidores qual que é a proposta final do plano de cargos, dos planos de cargos. E aí sim ser protocolado na Câmara para a gente fazer aquele trabalho de acompanhamento, tirar também as dúvidas dos vereadores, que eles também têm nos perguntado a respeito do plano, se o sindicato está acompanhando. E imaginamos que essa semana tem reunião, a gente tem cobrado aí daquela comissão nomeada pela prefeita, que essa semana tenha aí uma reunião para que a gente possa evoluir, se não concluir essa semana, ficar aí por detalhes da revisão final. Então, a expectativa nossa, como nós já temos falado, claro que é expectativa. Quando você fala expectativa, não dá para garantir, até porque nós não somos governo, não somos nós que fazemos os planos. A gente colabora, contribui, cobra, mas quem protocola é o governo municipal. Então, a nossa expectativa é de que ele seja protocolado na primeira quinzena de abril. Mas hoje já é dia 10. Já é dia então, 10. Dia 10 o tempo está mais curto que coice de leitão, né? Sim. Então, dia 15 de abril vai ser pouquíssimo provável, porque que dia que é sexta-feira? 14. Então, não dá tempo, primeira quinzena já foi ainda com um feriado para o meio. Semana que vem tem outro feriado? Tem outro feriado, dia 21, né? Não que feriado. Não, é segunda? Não que o feriado seja ruim, só que às vezes acaba atrapalhando alguns trabalhos. Então semana que vem também é semana curta. Então tá difícil o tempo. Mas assim, a gente sempre tem falado para os servidores, né? Claro que tem que mandar o quanto antes para a Câmara, mas também não adianta mandar para a Câmara o plano com problemas graves, né? Então a gente tem procurado resolver ali com a comissão algumas pendências que nós consideramos que é prejudicial aos servidores. Tem algumas outras pendências ali que vai ficar, que não há convergência, né? Nós pensamos de um jeito, o governo pensa de outro, e isso não discutir lá com os vereadores, a gente já tem falado isso. Mas ele está realmente aí na fase final, e vamos dizer assim que nas próximas semanas é complicado falar, semanas é difícil, não semanas podem ser 4, 6, 8, 10 semanas, fica muito longo. Então vamos ter que dizer, nível de primeira quinzena, final do mês. Sim. Então, não tem como colocar uma data específica, né, Roberto? Porque a gente trabalha com a questão... a gente fica esperando, né? Da espera do que vai vir do governo municipal. E é bom lembrar, e isso é muito importante o trabalhador entender. Nós, internamente, nós estamos num trabalho intenso em relação a todos os planos que estão já em andamento. A equipe inteira, inclusive o jurídico, está junto analisando item por item, artigo por artigo, então é um trabalho muito moroso também, que demora muito tempo, é um trabalho intenso em relação a cada artigo, porque você tem que ver vírgula por vírgula, e às vezes as pessoas acabam não entendendo muito essa questão, e também a gente tem que entender que a prefeitura também não pode parar, né? As secretarias que estão envolvidas, a Secretaria de Fazenda, de Administração e Recursos Humanos, não tem somente o plano de cargos para fazer, tem outros processos a andamento. Então por isso que muitas vezes a reunião é uma vez por semana, a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, porque tanto o sindicato quanto a prefeitura têm suas atividades paralelas para serem realizadas. Então nós temos ainda internamente todos os processos que a gente tem que fazer, por isso que às vezes acaba sendo um pouquinho mais demorado. Mas é muito importante ressaltar, Roberto, essa dedicação que toda a equipe interna do sindicato está fazendo em relação à análise do plano. Como a gente falou, não vai ficar 100%, porque muitas coisas, por isso nós estamos analisando. Tem coisa ali que não vai ficar redondo, por isso que vai precisar um empenho do trabalhador também, daí a hora do trabalhador que está na ponta vir junto ao sindicato para que nós possamos lutar por aquele direito que nós vamos reivindicar na Câmara Municipal.
que é o momento onde a gente vai se encontrar ali, vai ter um encontro da entidade junto com os trabalhadores para que a gente possa debater e mostrar para os vereadores o que é prejudicial, o que tem que ser retirado, ou às vezes o que tem que ser modificado, né, Roberto? Então, eu peço a todos aí que tenham um pouquinho mais de paciência, nós estamos trabalhando para que essas informações cheguem o quanto antes para vocês, o mais atualizada possível. Então, tudo que nós estamos falando aqui é o que está acontecendo na semana, não tem nada escondido, não tem nada esperando acontecer ali, nós sabemos e não passamos para vocês. Então, isso é muito importante falar e acalmar os trabalhadores de que existe a conversa, de que em nenhum momento foi colocado que isso ia cair ou que não ia ser implantado, né, Roberto? Então é uma coisa que a gente está esperando acontecer e a gente está vivenciando um dia de cada vez. Isso, e é importante a gente deixar sempre, né, os servidores atualizados e não omitir nenhuma informação. Então, quando nos perguntam de prazo, a gente coloca uma expectativa nossa, mas infelizmente isso acaba mudando, e o que vai acontecer. Então, nós tínhamos essa expectativa na primeira quinzena e não vai conseguir ser realizada, ser efetivada. Mas o trabalho e a cobrança, né, porque a gente também tem que cobrar do governo, da gestão, para que tenha aí uma agilidade, embora a gente sabe que eles também têm se dedicado, mas como é uma comissão e cada um é de uma secretaria, às vezes tem que, durante a semana, combinar a agenda ali para que eles possam sentar e discutir o plano em conjunto, porque também não adianta sentar um, dois e outro não participar, senão não evolui. Se pega, por exemplo, o jurídico, a procuradoria do município. Tem a questão das audiências, tem a questão de outros trabalhos, como você falou. Então, às vezes, acho que eles não conseguem também estar reunido direto para discutir o plano. Então, isso acaba também atrasando um pouco, atrasando a evolução aí da proposta. Mas o importante é falar para os servidores, né, deixar claro de que o plano não tem mais volta. Então, questão de dias para mais passe e chegue no final do mês, mas ele vai ser sim protocolado na Câmara e a gente vai estar repassando para os servidores o conteúdo, né, total dos 5 planos. E só para finalizar esse assunto, Roberto, só para orientar e atualizar o servidor também, hoje a gente conversou com a secretária de Recursos Humanos, com a Cleciane, e nós já solicitamos uma reunião e ela nos atendeu o pedido, só está esperando agora marcar o horário certinho, se quinta ou sexta-feira, mas ainda essa semana haverá o encontro do sindicato com a comissão para que a gente possa apontar aquilo que nós já colocamos como necessidade de ajuste, de modificação dentro da proposta que foi enviada, da última proposta que foi enviada, e já tentar alinhar o máximo possível de informação e de artigos que tem ali contidos para que a gente possa, num próximo encontro, receber a versão final, né? Essa é a nossa proposta para a administração. Nos reunir agora essa semana, conversar sobre o que nós colocamos ali e a partir dessa conversa, né, finalizar essa conversa com esses apontamentos que nós vamos fazer e a partir disso receber a versão final para que a gente possa analisar mais uma vez e daí então repassar as informações para os trabalhadores, tá? Então, em relação ao plano de cargos geral,